Hoje, no mundo da manutenção automotiva, uma ferramenta que está em alta, que é muito falada, é o osciloscópio. O osciloscópio é uma ferramenta de diagnóstico avançado. Ela é muito utilizada para análise de componentes, de atuadores, e é uma ferramenta muito moderna e precisa. Mas será que realmente é necessário? Será que a gente precisa utilizar? Qual que é a vantagem de você usar o osciloscópio? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Esse é mais um vídeo Arrese Dicas para você. Falando então a respeito de osciloscópio, e diagnóstico avançado, por que é importante você fazer um diagnóstico avançado, um diagnóstico bem feito no carro do seu cliente? Porque quando você faz isso, você resolve o problema dele. Quem procura uma oficina procura porque tem um problema e ele quer esse problema solucionado. E aí, quando a gente faz um diagnóstico preciso, um diagnóstico bem feito, a solução que é dada é uma solução definitiva. Isso eu vou mostrar num carro que eu trabalhei hoje aqui, que eu estou trabalhando nele, estou fazendo um serviço nele. A princípio eu nem ia fazer o vídeo dele, porque era uma manutenção comum que a gente já mostrou várias vezes, Eu fiz limpeza de bico, troca de filtro de combustível, enfim. Mas eu resolvi mostrar o vídeo por causa de um detalhe que eu percebi na hora que eu estava fazendo a análise do carro com o osciloscópio. O carro é esse aqui, ó. O carro que eu estou falando para vocês é um Renault Clio motor 1.6, 16 válvulas. Ele é ano 2006. Eu vou mostrar o carro aqui para vocês. É esse aqui, ó. Esse carro aqui que chegou na oficina apresentando falhação. Bom, carro falhando todo mundo sabe, Geralmente está relacionado com o sistema de ignição e alimentação de combustível. Então a gente colocou o osciloscópio, fizemos uma análise aqui, vimos que ele tinha um problema de bobina, as velas dele já estavam bastante comprometidas. E depois eu acabei por retirar os bicos também para fazer uma análise. O bico ele apresentou uma falha na equalização. Esse carro está andando só com álcool e eu já falei para vocês, o álcool puro ele é um problema, Tem muito álcool ruim no mercado, se coloca muito aditivo e aí a qualidade cai mesmo. Então a gente quando faz uma revisão, nós fazemos uma revisão completa. Troquei as velas, fiz a limpeza dos bicos, troquei a princípio, aí é onde eu vou chegar para vocês, tá? Troquei uma bobina, que esse carro é composto por 4 bobinas, e fiz a limpeza do corpo de borboletas. Além disso, troquei filtro de combustível, troquei o filtro de ar, e aí funcionei o carro para testar. Tá? Mas antes de eu mostrar o carro funcionando, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. São 4 bobinas, uma bobina por cilindro, tá? Essa bobina que vocês estão vendo limpinha aqui, é justamente a bobina que eu substituí. Essa daqui, tá com essa colinha aqui, eu coloquei esse adesivo para colocar o meu transdutor para eu captar o sinal do secundário da bobina. Então, a que está sem nada é a nova. Acabou que eu peguei o secundário, eu peguei o sinal aqui do lado da bobina, que o sinal ficou melhor, ficou com uma qualidade mais, vamos dizer assim, visível para a gente poder fazer a análise desses componentes. Depois de pronto e montado, aparentemente o carro ficou redondo. Quer ver só? Eu vou dar uma partida nele aqui, vou funcionar, vocês vão observar. Vamos entrar no carro aqui, vou dar a partida nele. Aí, pegou redondinho. Se eu entrar aqui, eu entrei aqui com ele, eu tô com o scanner conectado nele aqui, ó. Ele não apresentou nenhuma falha mais, tá? Nenhuma falha encontrada. O motor ficou redondinho. Aí eu passei a análise aqui, fazendo a verificação de todos os parâmetros, Até porque eu tive que fazer um reset do sistema, já que eu limpei bicos, troquei vela, bobina, enfim. Repare que ele não apresenta aqui, ó, detonação em nenhum dos 4 cilindros, Todos eles funcionando aparentemente bem, tudo redondinho, belezinha. Bom, aí o que acontece? Depois que eu funcionei o carro, eu fui passar novamente o osciloscópio para ver como é que ficou, como é que tá o desempenho das bobinas. E aí veio a minha surpresa. Eu conectei o osciloscópio e fui fazer a análise das bobinas dos 4 cilindros. Veja só o que eu encontrei aqui. Como sempre, eu já mostrei para vocês em outros vídeos, A gente dá o início aqui, conectei aqui o osciloscópio, captando o sinal das 4 bobinas, e eu venho aqui em tensão secundária, e aí eu começo a analisar o funcionamento em tempo real das bobinas de ignição. Repare que aqui, ó, do cilindro 3 que eu troquei, tá lá cravado, 27 kV.
no funcionamento dela. Assim como a do segundo cilindro, ó, 27 kV. Essa do segundo cilindro ele trocou há pouco tempo, ele me falou, ele havia me dito. Eu não fiz troca de posição de bobina, eu tirei e coloquei na mesma posição. Agora repare no quarto cilindro e no primeiro cilindro. Olha como é que a capacidade de carga, a potência da centelha, ela está variando e bastante, né? Você veja que ela chega a cair aqui em 8 kV, muito baixa, né? Ou seja, se nós não substituirmos essas duas bobinas, esse carro vai sair daqui e em pouquíssimo tempo vai apresentar falha de novo, né? Vai dar falhação de novo. Aí o cliente vai voltar e vai falar assim, poxa, mas eu acabei de deixar o carro aí. Ele não vai se lembrar que nós trocamos apenas uma bobina. Ele vai falar, eu deixei o carro aí para vocês resolverem um problema para mim. E agora, com pouco tempo, está dando de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas duas bobinas, vou colocar bobinas novas, vou funcionar o carro, vou colocar na tela de novo para vocês darem uma olhada nessa análise dessas duas bobinas. Lógico, das outras duas a gente já viu que estão perfeitas, né? Vamos analisar essas outras duas aqui. Uma sugestão que eu quero dar para você que tem um carro que utiliza bobinas individuais, na maioria das vezes, até por uma questão de economia, o proprietário do carro pede que se troque apenas uma das bobinas, aquela que apresenta o estado pior de funcionamento. Mas a gente nunca pode se esquecer que elas trabalham juntas, né? Você tem a queima de cilindro, a sequência 1342, né? Então, elas queimam a cada volta de motor, a cada ciclo, todas elas lançam uma faísca. Então, se uma bobina queimou por tempo de uso, por saturação, as outras, é óbvio, já estão bastante comprometidas. Então, quando você fizer a troca de bobina, queimou uma bobina, as outras já estão saturadas. Troque todas, porque senão você vai trabalhar com capacidades de centelha diferentes, o carro vai perder potência, vai continuar consumindo combustível e você vai em pouco tempo ter problema novamente. Então não faça isso. Quando tiver que trocar, pelo menos troque. Se você puxa, mas eu não posso trocar todas agora. Vamos dizer que seja um carro importado, seja muito caro e você não tenha condições de, no momento, gastar esse valor todo. Peça para que se passe um osciloscópio nas bobinas e analise a potência dessas bobinas. Se uma delas estiver fraca, não adianta segurar. Troque, porque o barato vai acabar saindo caro. Beleza? Bom, eu vou substituir as duas bobinas lá e volto com vocês para a gente fazer a análise do osciloscópio lá. Muito bom, já troquei as bobinas aqui, vou mostrar para vocês. Aqui estão as duas bobinas velhas, né? Coloquei aqui mais uma bobina nova aqui, primeiro cilindro, e mais uma bobina nova no quarto cilindro. Agora vamos dar uma olhada lá no osciloscópio, vamos ver como é que ele vai se comportar. Já começamos aí a fazer o monitoramento do sinal das bobinas, né? E aqui eu vou dar início, dar o start novamente para ele fazer o monitoramento da tensão delas. Olha lá, ó, 27 kV, né? 27 kV, 27 kV. Eu esqueci de mostrar para vocês, mas a tensão de combustão do primeiro e do quarto cilindro, uma estava com 3.8, se eu não me engano, a outra estava com 4.1. Estava muito baixa. Já era um sinal do desgaste dessas duas bobinas, né? Agora não. Repare que os 4 cilindros 27 kV, a tensão de combustão 12, a linha de tensão de faísca 1.8, 1.6, quer dizer, está tudo dentro dos parâmetros, né? Aqui o tempo de carregamento também, todos eles dentro, né? Apenas no segundo cilindro aqui, que é a bobina que eu não substituí, ela está com um tempo de carregamento um pouquinho mais baixo, mas ele iguala, cai um pouquinho, dá uma pequena oscilada. Eu não substituí ela, por quê? Porque o cliente falou que ela foi a última bobina que ele substituiu. Substituiu 3 vezes já, 3 bobinas. Então, houve a necessidade de fazer essa troca. Agora sim, eu posso entregar o carro com a segurança de que ele não vai ter nenhum problema, que o cliente não vai passar nenhuma raiva aí para a rua e eu também não vou ficar com a minha cara quente, né? Com a minha cara queimando. Porque imagina, eu solto o carro, o cliente paga pelo serviço. Para o cliente, para o proprietário do carro, que trouxe o carro para resolver uma falhação, passa 1 mês ou 2 meses, o carro volta a falhar, o que ele vai achar? Que o serviço não foi bem feito. Ele não vai ter a ciência do fato de que são 4 bobinas, são 4 injetores e que, portanto, são 4 possibilidades de estar falhando. Não necessariamente o mesmo cilindro iria apresentar a falhação. A falhação estava no terceiro cilindro, que era a bobina que estava queimada. Essa estava queimada mesmo. Nos outros 2 cilindros ia queimar muito em breve. Agora não, está resolvido, está feito. Bem, vocês viram aí a importância desse diagnóstico, a importância de sermos precisos, de utilizarmos ferramentas de última geração. Se eu não tivesse um osciloscópio, nunca que eu conseguiria ver que 2 bobinas desse carro já estavam
para queimar. Em pouco tempo iria acontecer delas se queimarem e pararem de funcionar, né? E aí o que ia ocorrer? Para o cliente, que é o proprietário do carro, ele pagou por um serviço, ele pagou para que fosse corrigido um problema de falha de cilindro. Só que ele não sabe, ele não tem a expertise técnica do assunto, então para ele falhou o cilindro, se voltar a falhar daqui a um mês, é a mesma coisa, não mudou nada. Ou seja, para o proprietário do carro, vai ficar a sensação de que o serviço ou foi mal feito, ou foi feito onde não tinha problema. Olha só, aí como a gente detectou a falha através do osciloscópio, consegui trocar, verifiquei, troquei as bobinas, está resolvido em definitivo. Se eu não tivesse, só pelo som e pela dirigibilidade do carro, eu não teria percebido. Então veja a importância de ter essa ferramenta, de investirmos em tecnologia, em ferramentas de diagnóstico avançado para darmos qualidade no serviço para o cliente, para oferecermos essa qualidade e para podermos também dar garantia de tudo que a gente faz, porque um serviço bem feito dificilmente vai dar retorno, dificilmente o cliente vai ficar insatisfeito. Cliente insatisfeito não é aquele que paga, às vezes, um pouco mais caro pelo serviço realizado, é aquele que paga e sai com o carro com problema e tem que retornar para refazer e às vezes até pagar de novo. Porque imagine que esse carro não tivesse sido detectada essa falha de bobina, ele iria vir, fazer o serviço, pagar a bobina que eu troquei a primeira vez e ir embora. Aí a bobina ia queimar de novo, mas não do mesmo cilindro, de outro. Na cabeça dele, pode ser que ele achasse que eu não troquei a bobina correta ou que eu não fiz o serviço direito, enfim. Ele ia ter a sensação de estar pagando 2 vezes pelo mesmo trabalho, quando na realidade o problema estava em outro cilindro. Então é importante nós termos essa percepção, né, de estarmos sempre evoluindo, investindo em equipamentos, em tecnologia, para poder dar esse atendimento com qualidade para nossos clientes, né? E é isso que eu queria passar para vocês hoje. A importância de um diagnóstico bem feito, beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixe aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você estar recebendo notificação de vídeos novos que a gente vem a postar aí no decorrer da semana e no decorrer dos dias aí para frente, beleza? Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.